Boa tarde, estão me ouvir bem ou isso é contra a pessoa? Eu estou a ouvir bem. Sim. Pronto, tem outra pessoa que está um som estranho aqui de internet. Não sei quem é. Boas tardes. Olá, boa tarde, Sebastião. Olá. Além dos convidados já estão todos, e o Jorge também, moderador. Então eu vou iniciar já a conversa, ok, pessoal? Okay. Antes de mais, boa tarde a todos o público que está aqui presente. E, pelos vistos, estão muito interessados no assunto, assim como nós. Eu também queria agradecer ao Marco, ao Sebastião e ao Jorge, que estão aqui mais uma vez, estiveram na última conversa, e também pela primeira vez a Inês Rodrigues, do Acesso Cultura. Também agradeço que esteja aqui hoje. E esse aqui é uma conversa aberta, mais uma do ciclo das conversas do Festival 7, que deram a possibilidade de eu realizar mais uma conversa aqui, no caso a segunda parte, e tem como tema fazer teatro para pessoas com deficiências. E fico muito feliz que hoje tenha mais gente do que teve da última vez. É sinal que alguma coisa está diferente, que está mudando, que as pessoas estão mais interessadas no assunto e na mudança também. A conversa de hoje vai ser um pouco diferente da última vez. Dessa vez vamos ter 3 tópicos, e os tópicos serão, por ordem, conceito de acesso, no qual o Marco deixou na última conversa, no fim. Depois falaremos de acessibilidade nas escolas, artísticas ou não artísticas. E, por fim, aceitação da diferença no meio artístico. E nos últimos 20 minutos, se der tempo, nós daremos a possibilidade... O áudio da formação. Olá. E nos últimos 20 minutos, nós daremos a possibilidade ao público de fazer perguntas aos convidados, ao Jorge também, se for possível. Mas só dizer que vocês não precisam ficar com medo de fazerem perguntas durante a conversa toda. Podem ficar à vontade para... Desculpe. Acho que a Júlia está com o microfone ligado. Está muito alto. Obrigada, Ju. Foi muito bom. Deixa eu só... Pronto, eu desliguei o som, desculpem. Pronto, só dizer... Tiago, sim. Tens que gerir isso agora. Pois, agora que eu já vi que eu consigo fazer tudo aqui. Vou começar a mutar as pessoas. Não, tranquilo. Pessoal, mas, olha, boa tarde a todos, bem-vindos ao SET. Desculpem ao bocado do meu contratempo. Eu hoje estou aqui com um evento familiar também, comigo do meu filhote, e portanto está a ser assim um bocadinho atribulado. Peço-vos desculpa o meu atraso. A tecnologia falha sempre quando nós temos que pôr isso a funcionar. Bem-vindos a todos, e é um grande prazer estar convosco e vocês estarem connosco no SET, neste SET de resistência contra o Covid. Já aconteceu tudo este ano, mas eu agradeço-vos imenso, do fundo do coração, a vossa participação de novo, e como de outra vez ficámos nesta conversa, achar que era importante prolongar este debate, e portanto que seja bom. Eu irei assistir depois na gravação, e obrigado por tudo, e um bem-aja a todos. Muito obrigado, Soares. Só continuar, pessoal, por volta das 6h30 nós vamos terminar a conversa, pode estender um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de como é que vai ser a interação do público com os convidados, ou se os convidados tiverem mais a dizer. E pronto, é como eu falei, não tenho medo de fazer perguntas também no meio dos tópicos dos convidados. Se quiserem, fiquem mesmo à vontade, só usar o sinalzinho aqui, a mãozinha para cima, e já está tudo bem. E agora eu vou passar a palavra ao Jorge Oliveira, ele que vai dar início à conversa. E mais uma vez, um obrigado e até já. Obrigado, Tiago. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, para correr bem, eu peço que todos estejam com o microfone desligado, e aquele que está a falar é que mantém ligado. É um prazer estar aqui pela segunda vez a falar de um tema que tanto me apaixona, que é o teatro, a forma artística de produzir arte em palco, mas que neste momento está dirigido, ou a reflexão será dirigida para o fazer ou fazer para pessoas com deficiência. Na minha perspectiva, eu acho que não há formas de fazer teatro para pessoas com deficiência ou não. Há formas de fazer teatro que podem ser vistas por todos, e há formas de fazer teatro que podem incluir pessoas com deficiência.
mas isto é muito polémico e isto também faz com que nem toda a gente tenha a mesma opinião e haja alguns preconceitos e algumas formas também diferentes de ver este mundo que é o teatro e tudo aquilo que o envolve. Para isto nós temos 3 moderadores, temos 3 intervenientes, o Marco Paiva, o Sebastião Maia e a Inês Rodrigues. Todos eles estão ligados, pelo menos às questões sociais, começando aqui pela Inês. Ela propriamente não está ligada ao teatro, mas ela diz aqui na sua nota curricular que valoriza e acredita que as pessoas fazem a diferença. A Inês faz parte já foi vice-presidente, já foi secretária e neste momento mantém-se como secretária da Associação Acesso Cultura, uma associação que promove a inclusão de pessoas através da arte e que tenta fazer a diferença e, no fundo, validar aqueles projetos que realmente fazem a diferença nas acessibilidades a todo tipo de cultura. Ela é licenciada em Gestão de Recursos Humanos, está essencialmente dedicada à área, neste momento, do Instituto do Vinho do Porto, aqui no Porto, mas já trabalhou em várias empresas, na área dos recursos humanos. Mas, acima de tudo, é uma pessoa que gosta de pensar as pessoas e que gosta. Depois temos também o Marco Paiva, que teve da outra vez. O Marco Paiva, sim, este é um ator, encenador, fez formação de teatro nas escolas para teatro e cinema, passou por vários sítios, fez uma pós-graduação em empreendedorismo e estudos de cultura, no ramo de gestão da cultura no ISCTE, foi ator convidado na companhia Mala Voadora desde 2010, neste momento tem um projeto, ou seja, teve num projeto da Crianabel, um projeto esse que está ligado ao teatro de pessoas com deficiência, desde 2020 e penso que terminou em 2008. Em 2018 criou a Terra Amarela, que é uma plataforma de criação artística inclusiva que desenvolve o seu trabalho em torno da cultura acessível e das práticas artísticas inclusivas. Já fez imensos espetáculos em teatro, cinema e, pronto, acima de tudo, é uma pessoa que pensa as artes e que acredita que a inclusão é uma forma de cada vez mais ser valorizada e ser uma referência. Por último, temos o Sebastião Maia. O Sebastião concluiu o curso de interpretação do Ballet Teatro da Escola Superior. Em 2018, a licenciatura de Teatro Variante e Interpretação do ISMAI. Neste momento está a fazer pós-graduação em Dramatologia e Argumento do ISMAI. Já fez televisão, rádio, cinema, teatro. É formador da Associação Espaço T na área do teatro. Pronto, mais ou menos aquilo que eu tinha para dizer em termos dos currículos destes 3 formadores era isto. Agora o desafio que eu lhes lançava seria, começando aqui pelos 3 temas que o Tiago falou, o conceito de acesso, a acessibilidade nas escolas e a aceitação da diferença no meio artístico. Começava se calhar aqui pela Inês, o que é que ela acha disto tudo e pronto, qual é a tua opinião em relação a esta temática que, apesar de tudo, ainda é um bocado polémica, ainda não é assim muito uniforme no pensamento comum. Está bem, boa tarde a todos, não sei se me estão a ouvir bem, então? Sim, está. Ok. Boa tarde, antes de mais quero agradecer à Comissão do Festival 7, na pessoa do Tiago Vasconcelos, o convite interessado à Acesso Cultura para estar presente aqui nesta conversa. Inicialmente o convite foi feito à nossa diretora executiva, que é a Maria Vlahou, mas ela, por razões profissionais, não conseguiu estar e eu estou aqui na qualidade de representante da Direção da Acesso Cultura, que integro desde 2014. Eu percebi que o festival existe há 15 anos, penso eu, o que é muito significativo e é de louvar, e também que os objetivos do festival de juntar as escolas de teatro do país para discutir e refletir temáticas ligadas ao ensino artístico e à prática teatral atual são temas que se cruzam com a atividade de Acesso Cultura.
Tal como o Jorge disse, que também aproveito para o cumprimentar, a minha área de especialidade é recursos humanos, mas vou tentar dar aqui o meu contributo na reflexão deste tema, que se prende com a nossa atividade, e vou recorrer com alguma frequência a uma estruturação que nós fizemos, por um lado, para não deixar de vos dizer algumas coisas que consideramos importantes, para colocar algumas questões e também para não dispersar. Antes de passar à primeira questão, que tem a ver com o conceito de acesso, que pelo que eu percebi foi deixado pelo Marco na primeira conversa que houve, nós queríamos falar sobre duas questões, e uma é que a primeira tem a ver com a questão de encarar o acesso à cultura. E nós temos que perceber que, de facto, o acesso à cultura não é uma opção. O acesso à cultura é um direito de todos os cidadãos, incluindo os cidadãos portadores de deficiência, e é uma obrigação das entidades, sejam elas públicas, sejam elas privadas. E isto acontece, portanto, isto começa logo em 1976, com as normas consagradas na Constituição da República Portuguesa, em especial em 3 artigos. Tem a ver com o princípio da igualdade, tem a ver com o direito à cultura e tem a ver com os cidadãos portadores de deficiência. Nós também, e por acaso foi uma coisa que a Maria partilhou ontem comigo, não sei se vocês acompanham uma rapariga que tem uma conta no Instagram que se chama Espécie Rara sobre Rodas, e ela falava numa questão importante e que tem a ver com a linguagem que nós utilizamos quando nos dirigimos a pessoas com deficiências ou com necessidades especiais. Ela diz que quando nós dizemos necessidades especiais parece que estamos a fazer um favor. E então acha que o termo agora usado e que deve ser o correto são as necessidades específicas, e daí terem direitos específicos, o que nós achamos e consideramos que de facto faz todo o sentido e é verdadeiro. A partir daí e a partir da Constituição da República Portuguesa nós temos inúmeros diplomas que obrigam as instituições culturais, incluindo os teatros, a cumprirem a acessibilidade. Pelo menos desde 2004, tem a ver com a acessibilidade física, com a lei da não discriminação, com a acessibilidade web, muito recentemente atualizada por força de normativas comunitárias, portanto tem a ver com os websites, que são a porta de entrada das nossas instituições culturais, tem a ver com a necessidade de nós utilizarmos uma informação clara e acessível. Portanto, isso passa por recorrer à língua gestual portuguesa, a usar o braille, entre outros formatos. Temos uma legislação de apoio à vida independente e depois temos também, inclusivamente, uma legislação que pune a discriminação em razão da deficiência. Mais concretamente, em relação aos teatros, temos 3 diplomas que eu acho que é muito importante nós falarmos sobre eles, porque são relativamente recentes e que têm a ver com a criação da rede de teatros e de cineteatros portugueses, e que essa adesão é voluntária, e que nos 3 diplomas é muito clara a questão do acesso, portanto está muito presente. Uma das questões que falam é que esses teatros e cineteatros são obrigados a garantir uma programação que fomente a democratização do acesso à cultura. Outro dos requisitos que é obrigatório, e aliás que é para até para efeitos de credenciação, porque a adesão não é automática, portanto os teatros estão sujeitos a cumprir uma série de requisitos, e um deles é também as condições da acessibilidade física, social e intelectual. E isto tanto do público, como dos artistas, como dos técnicos. E ainda neste âmbito, e muito recente, foi publicado em agosto de 2021, temos a Estratégia Nacional da Inclusão das Pessoas com Deficiência, para o período temporal de 2021-2025, e que tem vários eixos estratégicos, e um deles é o eixo estratégico da cultura, onde também aqui se fala na questão do acesso.
Aliás, quando esteve em consulta pública, a Acesso Cultura pronunciou-se sobre o seu conteúdo e tinha sugerido que a formação dos profissionais da cultura fosse considerada, o que não veio a ser, como aconteceu, por exemplo, com o eixo da educação. Portanto, isto para dizer o quê? Que nós temos aqui um bom ponto de partida. Portanto, há uma série de legislação e tem vindo a ser publicada e atualizada, e pergunta-se porque é que então temos tantas instituições culturais, incluindo os teatros, que continuam a não trabalhar a acessibilidade. Isto pode ser por várias razões e nós apontamos basicamente ou resumidamente 6. Uma delas é porque de facto não se valoriza a acessibilidade. Outra é porque as instituições não têm recursos financeiros. E também sabemos que a acessibilidade é caro, portanto implica investimento financeiro, mas temos um fundamento que é muito importante, que é a questão da obrigatoriedade legal e que até pode servir como fundamento para pedir algum tipo de apoio ou algum reforço do orçamento, no caso das instituições públicas. Temos também uma razão que tem a ver com a falta de recursos humanos para trabalhar estas matérias, portanto nós sabemos e tem sido publicado que há poucos recursos no Ministério da Cultura e há um grande envelhecimento e as pessoas que têm entrado não são suficientes para dar conta de todas as competências e atribuições que são exigidas às instituições culturais. Temos também teatros que têm outras prioridades. Temos casos conhecidos de teatros que iniciaram um trabalho importante de acessibilidade e que depois ao longo do caminho foram se deparando com alguns obstáculos, portanto não conseguiram ter o público com deficiência que gostariam de ter, e isso também cria alguma desmotivação e o esforço da inclusão acaba por não ter continuidade, portanto e a acessibilidade tem que ser permanente. Portanto, é de facto uma questão de partir pedra. E depois também temos o caso de dar muito trabalhar, passando o pleonasmo, o acesso para além de colocar rampas de acesso em termos de acessibilidade física ou ter um espetáculo pontualmente com língua gestual portuguesa. Portanto, isto era em termos de enquadramento. E depois temos também um lado que gostaríamos de vos transmitir e que é bastante positivo, é que, de facto, hoje nós não estamos no mesmo ponto da situação em que estávamos há 5 ou 6 anos atrás. A Acesso Cultura existe desde 2013, como Acesso Cultura, que trabalha com todo o setor cultural, herdou um trabalho que já existia no âmbito da acessibilidade dos museus desde 2006, mas enquanto Acesso Cultura existe desde 2013, nós podemos objetivamente afirmar que atualmente no setor cultural há mais consciência e há mais qualificação. Nós podemos dizer isto porque temos profissionais dos teatros a frequentar os cursos abertos de Acesso Cultura, temos pedidos de teatros específicos para as suas equipas e a questão da capacitação e da qualificação técnica dos recursos humanos é um dos serviços estruturais da Acesso Cultura. Temos pedidos de diagnósticos de acessibilidade, temos pedidos de consultoria feitas por teatros, temos vários projetos em que estamos envolvidos e está aqui o Marco Paiva, que não posso deixar de o cumprimentar no sentido de dizer que ele tem dado um contributo muito importante neste aspecto, ainda falamos nisso na nossa reunião mensal da Acesso Cultura na passada quarta-feira, que de facto o Marco é uma pessoa muito importante para o trabalho que tem sido feito na área do acesso e que, portanto, tal como também penso que o Jorge falou, nós temos o reconhecimento, há um reconhecimento de boas práticas, há trabalho bem feito por parte de alguns teatros, nós atribuímos 2 prémios anualmente, que é o prémio Acesso Cultura na vertente integrada, na qual a Acesso Cultura trabalha, que é a vertente do social, intelectual
e físico, e temos também um prémio anual, que é o prémio Acesso Cultura Linguagem Simples, e temos vários exemplos de teatros que já receberam quer prémios, quer menções honrosas pelas boas práticas que têm feito. Eu até desafio para os interessados espreitarem no nosso website as deliberações do júri para perceberem porque é que foi atribuído um prémio ao Teatro Nacional de Dona Maria, ou ao Teatro Nacional de São João, ou ao Querina Abel, ou ao Grupo Dançando com a Diferença, ou ao São Luís. Portanto, penso que ainda há mais alguns, não me lembro de todos, mas de facto é muito importante também dizer que há um trabalho positivo e há um caminho que tem sido feito que é muito importante. Não me querendo alongar muito e começando sempre por questões, porque nós temos muitas questões, portanto, em relação àqueles temas que o Tiago nos facultou, portanto, em relação ao conceito de acesso, nós começamos por perguntar se, por exemplo, uma criança ou um jovem cego, surdo ou com uma deficiência intelectual tem possibilidade de assistir a espetáculos de teatro. Será que essa criança ou esse jovem podem sonhar com uma carreira na área da cultura? Portanto, o que é que torna um teatro acessível? Isto passa por várias dimensões. Passa pela própria equipa, desde a pessoa que está na bilheteira até ao diretor ou presidente do Conselho de Administração do Teatro, passa pelo público e passa pelos artistas. Passa também por ter, e penso que é uma das mais importantes, é ter uma programação acessível, que reflete a vida de pessoas com deficiência ou necessidades específicas. Passa pela questão do espaço, por eliminar barreiras arquitetónicas, e isto tem a ver com o chegar, com o entrar e com o circular. Por exemplo, às vezes não passa na cabeça de pessoas que trabalham em teatros que vai haver um espetáculo onde temos artistas com deficiência e é preciso que eles venham a uma determinada cidade. Aconteceu relativamente há pouco tempo, que não é um teatro que não tem camarim de artistas acessível, ou que o artista foi enviado para uma caminhoneta, para um comboio que não permitia o acesso através de cadeira de rodas, ou uma artista que foi parar a um hotel cujo quarto não era acessível. Portanto, e estas questões passam claramente pela sensibilização e pela capacitação dos recursos humanos, que é outra das questões que pode tornar ou que pode contribuir para tornar um teatro acessível. Tem a ver com a questão da informação acessível, como falei há pouco, tem a ver com os websites, com a comunicação, com a linguagem clara e inclusiva, tem a ver com barreiras sociais, com a possibilidade de chegar a pessoas que estão em situações sociais que dificultam a sua participação cultural, por exemplo, a iliteracia, pessoas que estão a cumprir uma pena prisional, pessoas que estão isoladas geograficamente. E aqui também é importante dizer que naqueles diplomas que falei e que têm a ver especificamente com os teatros, uma das situações que é muito abordada é o dever de colaboração entre os teatros e os cineteatros, na lógica das itinerâncias e da circulação nacional. Portanto, aqui também é muito importante e pode ajudar também esta questão do isolamento geográfico e também na questão do cruzamento de públicos. Também é importante dizer que, por exemplo, alguns recursos da acessibilidade, como a audiodescrição, são recursos, os guiões ficam caros, não é, para os teatros. E que mesmo isso podia ser trabalhado nesta lógica da colaboração, porque um guião que se faz para um espetáculo pode ser usado exatamente noutra cidade ou noutras cidades do país. Outra questão que também é importante no conceito
de acesso é o facto de nós devemos favorecer a aproximação entre pessoas com deficiência ou sem deficiência. Portanto, isto, assim, se nós tivermos equipas de trabalho com pessoas com deficiência, se tivermos artistas com deficiência, se tivermos projetos liderados com artistas com deficiência, há várias questões que se colocam no nosso dia-a-dia que provavelmente vão sendo ultrapassadas. Foi precisamente por isso que eu conheci a Acesso Cultura, porque os recursos, uma área da gestão dos recursos humanos cruza-se muito com a questão do acesso, o acesso ao trabalho, designadamente. Nós temos trabalhadores com deficiência, temos filhos de trabalhadores com deficiência, temos trabalhadores que fazem atendimento a um público com deficiência, portanto, e um eixo que é fundamental na gestão dos recursos humanos e que também é estrutural na atividade da Acesso Cultura é, de facto, a questão da qualificação técnica. Às vezes é um clique que temos, portanto, nessa altura, quando eu entrei para a Acesso Cultura, foi precisamente por isso, foi uma situação que aconteceu. Eu, na altura, trabalhava numa instituição cultural, onde trabalhei durante 10 anos, e, como acontece muito frequentemente, as equipas da vigilância são contratadas externamente e o segurança estava por trás do balcão, como costuma estar, e houve um cidadão que entrou e, em vez de entrar para o lado direito, seguindo o circuito da exposição, entrou para o lado esquerdo. E o segurança começou a falar com ele, e ele não lhe ligava nenhuma, e depois o segurança levantou-se, foi ter com ele e percebeu que ele era surdo. Mas isto é porque, não é porque, eu acho que é porque as pessoas, de facto, há situações que não sabem lidar, e é por isso que a formação são cada vez mais, e cada vez há mais solicitações, são de facto uma questão muito, muito, muito importante. Eu, se calhar, ia pedir para deixarmos mais algumas palavras para daqui a bocadinho, para podermos ouvir os outros colegas. Pode ser? Certo? Sim. A Inês centrou-se no primeiro tema, que é o conceito de acesso, e falou um bocadinho do acesso a quem quer ver e do acesso também a quem quer fazer. Passávamos agora a palavra então a Marco Paiva, que é uma pessoa que, além de fazer teatro, se preocupa com estas causas e que também trabalha a inclusão, nomeadamente trabalhou numa escola com pessoas com deficiência e criou agora a plataforma. Por isso, Marco, desde a última vez, um abraço. E o que é que tens a dizer sobre isto? Olá Jorge, olá a todos, Tiago, Inês, obrigado mais uma vez por este encontro, é um prazer rever-vos a todos. Acho que a Inês explicou de forma exímia o conceito de acesso e os vários tentáculos onde ele toca, e é um conceito muito complexo, mas é um conceito fundamental de conhecer. Eu diria que para conseguirmos operar tudo aquilo que é necessário operar para efetivar este conceito de acesso, é preciso, num primeiro momento, uma vontade de o fazer. E essa, às vezes, é a grande barreira que nós encontramos no terreno. Nem é tanta questão, às vezes, financeira, que se contorna, é mesmo a questão das mentalidades e de entender o acesso à diversidade artística e cultural como parte da identidade de uma estrutura artística ou de um edifício cultural. E então eu diria, relativamente a este conceito de acesso, não há absolutamente mais nada que eu possa acrescentar, porque a Inês fê-lo de forma exímia, a não ser dizer que a grande barreira do terreno é de facto esta vontade de fazer acontecer. Depois eu, no que toca à questão da escola, e eu trocaria aqui, no ponto que o Tiago nos sugeriu sobre a aceitação da diferença, eu trocaria este termo de diferença por diversidade no meio artístico, porque não tem só a ver com a questão dos artistas ou dos públicos com deficiência, tem a ver com muito mais do que isso, com um pensamento mais alargado sobre estéticas, sobre formas de fazer, sobre corpos, sobre vozes, e aí o trabalho é de facto importante, mas eu iria à questão das escolas, que ficou um pouco pendurado da nossa primeira conversa. O meu percurso começou no projeto Crinabel Teatro, que é uma SERSE, é uma escola de ensino especial, e uma das questões que eu fui sinalizando, eu trabalhei na Crinabel durante 21 anos, uma das questões que eu fui sinalizando era a grande dificuldade de aprofundar a questão da qualificação daqueles artistas que eu conheci
na Crinabel. E quando iniciei a minha formação enquanto ator e entrei dentro de uma escola normativa do ensino do teatro, a primeira coisa que me saltou à vista é que nenhuma das pessoas com as quais eu trabalhei durante 21 anos na Crinabel estava ali representada. Não havia nenhum artista com deficiência intelectual, nenhum artista com deficiência física. Era uma temática que não fazia parte sequer da abordagem pedagógica da escola, e isso levantou-me uma série de questões e obrigou-me a alterar as minhas próprias práticas enquanto profissional. Neste momento, e como a Inês disse, nós fizemos um caminho muito grande. Eu, se me reportar a 1999 ou 97, quando eu comecei a trabalhar na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores e depois na Crinabel em 2000, o Jorge eu conheço quase desde o início, derivado ao Espaço T, e se pensarmos um pouco, estivemos muitos anos, quase as mesmas pessoas, a discutir todas estas questões. E o que aconteceu, eu diria que há 10 anos para cá, houve uma abertura, e também porque existiu politicamente a necessidade de colocar na agenda estas temáticas do acesso, da diversidade, da inclusão. Estas discussões, e vamos centrar na questão das práticas artísticas, abriram-se ao mercado mais mainstream, ao circuito profissional. E também por influência de programações que vieram dos circuitos europeus, com o Jérôme Bel, com o Pipo Del Bono, de espetáculos que nos chegaram a Portugal, que tinham artistas com deficiência e que de repente foram suscitando interesse por parte dos públicos. Mas na verdade em Portugal já há muito tempo que se fazia um trabalho com estes artistas. Mais na sombra, muito mais na sombra, com muito menos recursos, com muito menos possibilidades de formar, de capacitar, de passar as barras das organizações. E nos últimos 10 anos tem existido um conjunto de movimentos e também alguns movimentos políticos que possibilitaram pensar um pouco mais à frente no que toca às necessidades e expectativas destes artistas com deficiência. Em que ponto é que estamos neste momento? Como a Inês disse, há de facto políticas, há leis que muitas vezes não são cumpridas por falta de verificação, por escassez de recursos humanos para poder ir para o terreno perceber se estão de facto a ser aplicadas ou não, por ainda existir uma falta grande de comunicação entre todos aqueles que são os agentes que deveriam estar envolvidos nesta questão. Quando falamos na vida de um artista, independentemente da sua condição, neste caso ter uma deficiência, este artista precisa de um espaço de estudo, de experimentação, de erro. Então faltam-nos estes espaços, e daí a importância da escola, ou seja, a importância de existir um espaço preparado para pensar esse conceito de diversidade na arte, onde estes artistas possam chegar, errar, experimentar, aprender, conhecer, fazer o seu caminho, iniciar a sua travessia enquanto criadores, para depois então podermos chegar à profissionalização destes artistas. Neste momento existem recursos para profissionalizar estes artistas, mas não existem estes artistas, existem muito poucos. E não é porque não existam pessoas com essa vontade, é porque ainda falta uma mudança de paradigma relativamente àquilo que é, de uma maneira geral, a vida de uma pessoa que tem uma deficiência, especialmente intelectual, que é a institucionalização. Grande parte destas pessoas que eu conheci ao longo da vida, que pintam, que escrevem, que fazem teatro, que dançam, estão em organizações do terceiro setor, que têm rotinas muito próprias, dinâmicas muito próprias, e que muitas vezes são completamente antagónicas daquilo que deve ser um espaço de experimentação, de tomada de decisão, de representatividade. Mas este é, na maior parte dos casos, um modelo instituído. E, portanto, é preciso criar mecanismos e outras estruturas que recebam estas pessoas para que o seu projeto de vida não passe por passar todo o seu percurso dentro de uma organização do terceiro setor, mas que passe sim por estar mais ligado à comunidade, ao cotidiano, às escolas de ensino artístico, e é aqui que estas escolas têm uma grande importância. No meu último ano de conservatório, eu lembro-me de ter levado 3 dos artistas que trabalhavam comigo na Crinabel a fazer uma semana de aulas.
e não consegui identificar nenhum problema na dinâmica daquelas pessoas dentro daquela escola, humanamente. Consegui depois identificar outro tipo de problemas. Mas a estrutura pedagógica que foi montada para o meu curso parece-me a mim que poderia facilmente ser adaptada àquelas pessoas que ali estavam comigo. Agora é preciso correr o risco, no sentido em que é preciso pôr-nos todos em causa dentro da escola, para que se possam mudar algumas perspectivas e algumas formas de ensinar, mas também para que a escola e a sua estrutura se prepare para receber artistas que comunicam de outra maneira, que a sua locomoção se dá de outra maneira. Ou seja, efetivar esta acessibilidade implica mexer estruturalmente nas organizações, neste caso na organização escola. E para isso é preciso vontade política, vontade das escolas, vontade dos corpos pedagógicos. Uma das renitências que nós temos encontrado, e temos algumas histórias com as quais nos fomos confrontando durante estes últimos anos, é do próprio corpo pedagógico de algumas escolas se sentirem pouco preparados para receber artistas que funcionalmente se exprimem de outra maneira. O que é perfeitamente legítimo, porque estamos a falar de professores que trabalharam, grande parte deles, todo um percurso com artistas normativos, e que de repente recebem um artista que tem um corpo distinto, tem uma ligação com a palavra distinta, tem uma ligação com o exercício imaginário distinto, e portanto os próprios corpos docentes sentem necessidade de fazer uma espécie de reciclagem, de rever a sua posição enquanto pedagogos e também às vezes a sua visão perante a arte que lecionam, para poder receber de uma forma que tenha, ou num espaço de qualidade, estes artistas. Portanto, eu diria que o trabalho das escolas é fundamental para isso. E enquanto este trabalho não se efetivar, é difícil darmos o passo a seguir, que é esta ideia da diversidade no meio artístico. Porque é preciso preparar as pessoas para chegar então ao meio artístico. A Carina Abela, em 2016, fez a primeira coprodução com o Teatro Nacional em Portugal, com o Teatro Nacional da Ana Maria II. E eu lembro-me de me perguntarem se não demorou muito tempo. Eu acho que demorou muito tempo, mas foi um tempo essencial para que o projeto se preparasse para chegar com a qualidade artística àquele espaço específico. Ou seja, ter uma deficiência por si ao fazer um espetáculo num palco não significa profissionalização, nem significa que aquele objeto artístico e cultural que se está a produzir tenha ou possa ser enquadrado profissionalmente. E daí a importância das escolas, para quando criamos objetos artísticos, os intérpretes, os criadores, os artistas que ali estão a trabalhar, tenham as ferramentas necessárias para poder exercer a sua profissão com consciência, rodeados de todas as necessidades, todas as ferramentas que precisam para poder efetivar o seu trabalho. Portanto, daí a importância das escolas. E a acessibilidade nas escolas não é só sobre fazer rampas, é sobre qualificar os corpos docentes, como já falámos, mas também qualificar todo o resto da estrutura humana que está dentro da escola. Nós temos agora um caso, por exemplo, de 2 atores surdos que trabalham connosco, que gostavam de ir à Escola Superior de Teatro e Cinema prestar provas, e para isso é preciso preparar aquela equipa que os vai receber na secretaria, como é que vão comunicar, como é que comunicam uns com os outros, como é que se chega a uma prova para entrar no ensino superior, neste caso de teatro, e o exame que lhes vai ser feito está de acordo com a sua língua. Ou seja, é um trabalho holístico que obriga a uma ligação de todos estes agentes e que é urgente efetivar. E estamos no momento de o fazer. A Acesso Cultura, com a Direção-Geral das Artes, lançou este ano pela primeira vez uma linha de financiamento, a Arte Sem Limites, com 2 eixos da criação artística específica para artistas com deficiência e do financiamento a serviços de acessibilidade. Ou seja, começam a existir mecanismos para que estes projetos possam estruturar de forma mais digna, com mais financiamento, com mais estrutura humana e de recursos humanos à sua volta, mas para isso é fundamental investir na questão do ensino, na questão da qualificação e da formação. Depois, o ponto da diversidade no meio artístico. Não é uma discussão de hoje, é uma discussão de há muito tempo, por outras questões e vindo de outras matrizes
Quando eu comecei a fazer teatro, discutia-se muito a questão da diversidade dos projetos e não tinha a ver especificamente com artistas com deficiência, tinha a ver até com as próprias estéticas, com a vontade e com o pensamento dos artistas. Portanto, isto é um conceito a ser aprofundado a partir de vários domínios, sim, dos artistas com deficiência, mas também sobre todos os outros eixos que implicam reconhecer a criação artística como um espaço de excelência para nós pensarmos essa diversidade. E essa diversidade depois traduz-se não só nos objetos artísticos que produzimos, mas também num conhecimento mais profundo da diversidade humana, de uma maneira geral, e das necessidades e expectativas das pessoas que estão ao nosso lado. Portanto, eu diria que para já... Obrigado, Marco. Quando falas em financiamento é engraçado, porque acho que temos o mesmo tempo de trabalho nestas áreas e é engraçado que há 10 anos começou a haver financiamentos para práticas artísticas pela inclusão ou para a inclusão. Aquilo que eu acho, e não sei se concordas, é que muitas vezes quem se candidata até consegue, por ser bom na área artística, mas não está minimamente motivado nem tem conhecimento do que é a prática artística para a inclusão. Mas isto é uma forma de financiamento, então muitas estruturas acabam por estar a trabalhar a arte como uma forma de inclusão só porque é moda ou porque é uma forma de arranjar dinheiro. Eu percebo o que dizes, mas também essas estruturas, e conheço algumas, essas estruturas acabaram por deixar cair esses projetos, ou seja, o mar leva, não é? E eu lembro, já contei esta história algumas vezes, eu lembro de haver uma reunião há algum tempo atrás, uma secretária de Estado que teve uma ideia brilhante, que foi majorar a pontuação nas candidaturas dos apoios às artes a companhias que integrassem artistas com deficiência. E na altura eu ainda estava na Crinabel e nós recebemos dezenas de chamadas de todas as companhias norte a sul do país que nunca tinham sequer respondido a e-mails que nós mandávamos a pedir colaborações, a dizer que tinham um projeto extraordinário para integrar. Assim. Nós, claro, respondemos que não a todos, porque percebemos que os projetos eram completamente falaciosos, não é? Mas e vimos alguns projetos a tentar esse passo que tu dizes e a falhar redondamente. E tem muito a ver com aquilo que falávamos sobre a questão das identidades. É o que acontece com as organizações culturais que apregou o acesso, mas quando aquilo de facto não faz parte da sua identidade, rapidamente lhes cai a máscara e nós debatemos com organizações que publicamente dizem que são acessíveis. Basta tu ires lá 2 dias com um amigo teu em cadeira de rodas e ainda só ficamos pela parte física, não é? Sim, sim. Okay. E mesmo, a mim não me cabe falar, mas mais moderar, mas mesmo eu posso dar o exemplo, se calhar não é muito correto, mas a idade também já é uma forma de nós dizermos o que sentimos. Nós temos um festival há 22 anos, no Espaço T, e que já aconteceu no Rivoli. E é feito exclusivamente por pessoas com deficiência, e são cerca de 8 ou 9 grupos que temos, todos eles heterogéneos. E os técnicos do teatro no Rivoli nunca nos viram como teatro, viram-nos sempre como algo que não sabiam muito bem o que era e quase desprezavam, até ao ponto que nós acabámos por sair do Rivoli quase expulsos, porque não nos encaixávamos na programação de uma cidade que se diz inclusiva e que se diz que aceita a diferença. E agora estamos na Biblioteca Almeida Garrett, nada contra, mas aquilo que tu também dizes, que é preciso formar pessoas, e isto acho que acima de tudo, mais do que formar, é fazer com que as pessoas percebam que a diferença às vezes é melhor do que a normalidade, porque no fundo há um padrão de norma que preenche a maior parte das estruturas culturais, que é uma modernidade muitas vezes pouco moderna, não é? Mas é aquilo que é o conceito deles de modernidade. Mas pronto, o meu objetivo, como eu disse, é moderar, e para moderar ia agora pedir que tivesse voz o Sebastião Maia, que é um dos mais jovens, o mais jovem, que também está a fazer o doutoramento, ou uma Acabei a pós-especialização. pós-graduação. Sim, e que também está a ter uma experiência com teatro e inclusão. E pronto, o que é que tu achas destes 3 temas, Sebastião? A palavra é tua. Antes de mais, boa tarde a todos, ao Tiago, ao Pedro Soares e a todo o pessoal do SET, que deixam-me dizer que é um festival que eu tenho bastante carinho, não só por a sua programação diversificada, mas também porque eu já vi os 2 espetáculos lá. Dar as boas-vindas também ao público que está a assistir e espero que gostem da conversa
tanto quanto nós. O Marco e a Inês já falaram muito bem, portanto eu não tenho muito a acrescentar, só se calhar daria a minha experiência pessoal. Uma vez lá está que eu ainda sou jovem a lidar com pessoas com deficiências. Antes de 2018, antes de entrar no Espaço T, eu não percebia muito bem o que era trabalhar com pessoal com deficiência. Já me falavam muitas vezes, mas eu nunca entendi realmente. Até que entrei no Espaço T e percebi, foi quase como uma nova realidade para mim, ou seja, havia mais abertura de mentalidade, não é o deficiente sim pronto, não é o fofinho que é diferente de nós, não somos todos iguais, independente das limitações que todos temos. E aqui limitações é uma palavra que não este fazer teatro com pessoas com deficiência é mais bonito, digamos assim, dizer, do que pessoas com limitações. Limitações todos temos. Mas bom, a primeira vez que eu dei uma aula no Espaço T, trabalhei tinha um aluno com cadeira de rodas e eu pedi-lhe para fazer um exercício. E eu, na minha mente ingênua, achava que ele nunca seria capaz de o fazer, porque estava exatamente em cadeira de rodas. Mas ele, para meu agrado e para minha surpresa, saiu da cadeira naturalmente e fez o exercício. Ora, eu fiquei muito surpreendido, até emocionado, porque o que eu pensava não aconteceu. Ou seja, aconteceu uma outra coisa diferente e ele não só provou que conseguiu fazer o que eu lhe pedi, como conseguiu superar ele próprio. Portanto, acho que nós, mais do que incluirmos pessoas com deficiência nos trabalhos artísticos, há aqui uma abertura de mentalidades que temos de ter, até mesmo por acesso nos teatros e nas escolas. Não falo só nas escolas artísticas, falo em todas as escolas que incluam alunos com dificuldades e com deficiências, não só por rampas, corrimões, como também elevadores para descer, facilitava a mobilidade. Acho que agora, na minha opinião, já se começa a aceitar muito mais o trabalho com este pessoal com deficiência do que antigamente, porque acho que havia um certo preconceito em relação a estas pessoas, que agora acho que se está, na minha perspectiva, claro, acho que se está a quebrar um bocado. Eu vi aqui há dias um anúncio que a FNAC partilhou, não sei se viram, não sei se conhecem, um anúncio do regresso às aulas. Eu antes não vi nenhum anúncio, não vi nenhum spot publicitário, não vi nenhuma ação de intervenção em contexto de publicidade com pessoas com deficiência. Foi a primeira vez que eu vi tal coisa, e muito me surpreendeu também. Posto isso, lá está, acho que já se disse tudo. É preciso melhorar a comunicação entre as pessoas, aquilo que o Marco estava a falar, educá-las desde cedo para não julgar ninguém, que é muito importante, que eu acho que ainda se julgam muitas pessoas pelo que são, e acho que precisamos de quebrar estes tabus que todos temos interiormente e de abrir um bocado as nossas mentalidades, de perceber que nem todos somos iguais, nem todos pensamos da mesma forma, e tentar que as pessoas aprendam da melhor forma possível.
eu acho que já disse muito, já disseram muito. Eu não tenho neste momento, mais tópicos para falar. Poderia fazer uma Obrigado. pergunta? Desculpa, Jorge. Poderia fazer uma pergunta ao Sebastião? Sebastião, eu queria que você dissesse alguma coisa, por exemplo, da sua experiência na SMAI, em relação Sim. a acessibilidades e se havia algum tabu. Eu sou aluno, claro, há 2 anos lá, mas você que já está há mais tempo, se você vê alguma diferença de pensamento ou de forma como as pessoas fazem as coisas lá dentro. Bom, eu penso que a SMAI ainda tem muito a melhorar no sentido de acessibilidade, no que diz respeito, por exemplo, a incluir elevadores, por exemplo, em escadas que não tenha corrimão, por exemplo, estou-me a lembrar dos exteriores, da escada que dá acesso ao café-concerto. Claro que isto só o pessoal da SMAI é que vai perceber, mas aquela escada, na minha opinião, precisa de ter um corrimão, porque é muito perigosa, não é? Ainda para mais em dias de chuva, porque há muitas poças e as pessoas correm o risco de escorregar lá. E não sei. Acho que o facto da linguagem gestual também é um fator que para mim, não só a SMAI como o Teatro Helena Sai Costa precisa de converter, porque se eu vejo os teatros nacionais a terem tantas questões de acessibilidade já fomentadas no seu organograma, para mim o Teatro Helena Sai Costa, que é um bom teatro, falta dar esse passo no sentido do acesso. Outras rampas também, mas eu acho que é mais esses 2 pontos, não é? Tiago, eu não sei desculpa, Sebastião. Sim, Marco. Diz. Tiago, se me permites, eu gostava de lançar a mesma pergunta ao Sérgio Nogueira. Sim, força. Acho que o Sérgio poderia falar um bocadinho mais sobre isso também. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui e eu estar aqui também presente e obrigado por fazerem esta conversa, a segunda parte acontecer. Vou responder à temática que me foi lançada sobre a SMAI, que a meu ver eu fiquei muito desiludido com uma instituição de ensino público de eu andar a querer integrar-me e a fazer as provas de interpretação do curso de licenciatura, que era a única forma que eu tinha de obter formação, porque a nível profissional já tinha o 12º ano e não o podia. Andei no gabinete de pessoas com necessidades especiais e educativas do IPP a orientar. Isto foi todo um caminho muito complicado, porque o próprio Instituto IPP, esse gabinete que existia, que eu tive reunião com a psicóloga, mal falei qual era a instituição que eu queria seguir os estudos, eu disse que era a SMAI, e eu lembro perfeitamente que a psicóloga disse que não me conseguia ajudar porque não havia muitas formações acerca da adaptação das provas de movimento, de interpretação, e o que ela me conseguiu dizer foi que o que está na lei conseguia fazer, mas os restantes outras respostas que eu precisava e que fui à procura dessas respostas, só a instituição é que me conseguia ceder. Nesse sentido, fiz um e-mail, elaborei esse e-mail, colocando as minhas questões, no qual obtive uma resposta muito pouco agradável e, a meu ver, eu acho que uma própria instituição, quando recebe um caso de um aluno com necessidades educativas especiais ou com limitações físicas, acho que primeiro tem de reunir com o aluno. E só depois de estar presencialmente e ouvir o próprio aluno e saber o que é que realmente pretende, é tentar procurar soluções e soluções possíveis. Eu sei que a acessibilidade custa muito dinheiro, isso já sei porque eu, em toda a minha vida de ensino, passei por muitas escolas que hoje em dia passo por elas, onde frequentei,
e já existe no elevador, e no meu tempo não existia. Foi um processo de muita luta dos meus pais e também de eu próprio, de lutar por esses direitos, digamos assim, mas que hoje em dia as escolas que eu próprio passei estão, mas o que as escolas diferentes fizeram da instituição é que me ouviram, é que tiveram uma reunião comigo, adaptações, o que era necessário. E a própria esta instituição, que é uma instituição de ensino superior, não o fez. Disse que é uma instituição que não tem acessibilidade, isto já sabia, mas que não podia ter alunos com essas especificações. E eu já frequentei na própria instituição workshops, até com a Quer, e senti muita adaptação. Foi uma descoberta, tanto para mim como para a professora que estava a lecionar, para a Quer, adaptar-se ao meu movimento, que eu na altura desabafei que não conseguia andar para trás sem um apoio, e então eu lembro perfeitamente, eu tenho essa imagem da Quer me dar a mão, e aí já conseguia fazer a adaptação, mas o acesso, por exemplo, à própria instituição, há muitos caminhos que deviam estar melhorados. Acho que um corrimão na entrada principal desde maio não é um investimento enorme para se fazer, e está de ano para ano na mesma situação, como muitas outras situações que eu já passei a nível profissional. Tive o meu primeiro projeto profissional como intérprete, e aquilo que o Marco estava a falar, das próprias produções já estarem preparadas para nos receber e adaptações, eu senti que a própria produção que eu vim para a área ainda estava a descobrir como adaptar, como fazer, e certas situações que fui confrontando, e às vezes me sentia desconfortável, mas pensava que a outra intérprete que não conseguia sair mesmo da cadeira de rodas, eu ponho-me sempre no lugar. Olha bem, eu tenho essa capacidade de sair da cadeira de rodas, por isso eu prefiro que ela fique com um quarto adaptado e eu não fico com um quarto adaptado. Claro que a produção podia tentar procurar um hotel que tivesse todos os quartos adaptados e que nós pudéssemos fazer, não é? Não é aquele hotel que tem parceria já, há longos acordos e ficam ali. Acho que podia-se fazer. E outro teatro que também trabalham com um grupo de Dançando com a Diferença, os próprios camarins, acho que já podiam ter uma adaptação, por exemplo, da parte de nós tomarmos banho, no meu caso, eu só preciso de um banco para tomar banho e um suporte de agarrar. E esses investimentos não é uma coisa muito cara. O teatro adquiriu esse banco, e foi um banco realmente que eu até tinha em casa e era igual ao meu, e tudo ok, mas não tinha os suportes, e eu agarrei-me ao andarilho. Claro que os funcionários desse teatro estavam em hora a bater no meu camarim, a perguntar a ver se estava tudo bem. Mas eu acho que é um caminho que se tem de fazer. E eu digo estas melhorias que às vezes as instituições precisam de fazer e que eu não sou ouvido, que continuam de ano para ano a não ser ouvido. Como uma vez que também já fui recebido no Ribali, que é a segunda vez que trabalho com eles, e a porta do artista, tudo bem que na minha altura não tinha rampa, e eles puseram lá uma rampa às 3 pancadas, sem inclinação. A minha cadeira elétrica é uma cadeira diferente das manuais, porque as pessoas têm muito aquele pensamento de é uma cadeira, nós ajudamos, mas uma cadeira elétrica não se consegue pegar. E tem de se ter essa noção que não se pode fazer tudo com uma cadeira elétrica. E é um produto de apoio que demora, se me variar, a Segurança Social e o IFP vão-me pôr muitos entraves porque é que eu dei mau uso. E então essa situação da rampa, eu tinha feito essa produção do 100% de Porto, e eu gostei a própria produção que aquela rampa estava mal, que deviam ver uma rampa melhor. E continuou. Eu cheguei em 2021 e pela minha admiração, o que é que foi? Foi a mesma rampa que encontrei. Eu acho que estas situações deviam ser tomadas em atenção e também chegar, porque o próprio diretor, o que me respondeu é que não chegou a informação a eu. E então eu perguntei, onde é que alguém falhou para não chegar a informação? Porque isso depois lá está. Como é que nós conseguimos fazer teatro para pessoas com deficiência e ter também nas próprias instituições pessoas com deficiência se temos estes entraves? E eu falo neste curso que a ACE fez um projeto artístico, na altura estava à procura de próprios formandos para se entregar no curso, para ter essa formação, e muitas vezes me diziam, ou seja, tu querias tanto que nós fizéssemos algo inclusivo, dássemos formação, mas nós não temos ninguém para a nossa procura. E eu digo, não tem ninguém à vossa procura, o que é que está aqui a falhar?
porque as escolas profissionais vão às escolas. Eu sei, quando há a abertura da oferta formativa, muitas escolas profissionais vão às próprias instituições. E essas próprias instituições, essas escolas também têm alunos com necessidades educativas especiais, o ensino. Por que é que também não divulgar essas ofertas? Porque os próprios pais acham, como a minha, que achava que teatro não era para pessoas com deficiência, e que a própria psicóloga disse também que teatro não era para pessoas com deficiência. E então, eu, como estava a sair de uma escola com o 9º ano, acreditei-me nisso. Achava, pronto, teatro não era para pessoas com deficiência, já que uma psicóloga, uma escola diz-me isso. E a minha mãe dá esse incentivo, e então só por esse caminho eu fui batalhando. Cheguei a um ponto de dizer assim, não, eu vou tentar. Mas muitas pessoas não têm essa capacidade para já fazer. É aos poucos que devia ter melhorado. E a ESMAI acho que está a falhar muito nas respostas que dá. E eu não sei a resposta que me deu a mim, se me já deu a mais 100 que lhe contactaram, por exemplo. Porque depois o caso fica, se eu não levasse para a frente e não partilhasse com várias instituições, acho que o caso podia morrer ali e não se fazia nada, e acontecia a dar muitas respostas a outras pessoas. E eu queria saber das vossas opiniões e tudo, o que é que acham que as escolas também podiam fazer de diferente nessas adaptações e quando recebem estes e-mails, não é? Porque uma coisa é ler o próprio e-mail, que isso também tive a própria experiência que na minha empresa nós gostamos muito de ouvir deficiência, mas não sabemos o que é que a pessoa é capaz de fazer. A minha empresa ensinou muito a lidar com essa parte da diversidade, de eu, por exemplo, trabalhar também, que damos a oportunidade das pessoas com autismo estarem na tecnologia. Claro que a nós, equipa, exige um esforço muito grande de adaptação, exige muito tempo, mas é um passo a fazer-se. E eu gostava que o teatro fizesse isso, tanto a nível de receber públicos, como também internamente ter WCs adaptados, camarins adaptados, que há certas mudanças que eu acredito que podem fazer um corrimão, acho que conseguem perfeitamente fazer entre a própria instituição, como um camarim, um suporte de pôr na casa de banho, ou um próprio banco para nós tomarmos banho. Acho que as próprias instituições podem o fazer. Eu acho que o Sérgio deu a primeira resposta concreta sobre o que é que tem que se fazer. Ou seja, não sou eu, que não tenho deficiência nenhuma, que vai explicar o que é preciso existir dentro de um teatro. E este é o primeiro passo. Quando alguém tem que telefonar ou chamar alguém, chama o Sérgio, ou chama a Diana Nips, por exemplo, que é uma artista que está em cadeira de rodas. Porque eu, que não tenho nenhuma deficiência, posso ter algumas imagens sobre o que é que pode ser melhorado. Mas eu não vivo a situação. Isto não é sobre mim. E aqui entramos noutra coisa muito importante, que é a questão da representatividade. A Terra Amarela nasceu em 2018 e o projeto que tem para o próximo triênio é passar aos artistas com deficiência a capacidade de liderança e de criação nos projetos artísticos. Porque tem muito a ver com isto. Enquanto não forem as pessoas que têm estas necessidades e olham para as coisas, olhando para si e percebendo como é que existem dentro daquilo, a tomar e a indicar caminhos e decisões, nós vamos estar sempre a discutir a mesma coisa. Enquanto as pessoas que programam um teatro se sentarem só com a equipa de produção, onde 99% dos casos nenhuma tem qualquer tipo de deficiência, a decidir o que é um espaço acessível, nós vamos estar constantemente a debater-nos com estas dificuldades. Ao mesmo tempo, aquilo que o Sérgio diz também nos levanta outra questão, que é aquilo que falávamos há pouco sobre nós temos que trabalhar holisticamente, ou seja, pensar um espetáculo em cima de um palco, num teatro qualquer, não é só pensar o que é que lá vai acontecer em cima. É pensar em tudo o resto. Quem são os intérpretes, que necessidades têm, como é que uma equipa de produção tem que funcionar olhando para aquela estrutura. E se quisermos fazer uma comparação, se recebermos um artista que tem uma cenografia que pesa não sei quantas toneladas, que mete um carro em cena, a produção adapta-se para pôr um carro em cena. Portanto, não me parece que pôr 3 intérpretes de cadeira de rodas em cena com todas as condições seja muito mais difícil que enfiar um Jeep em cena. Tem a ver só com uma mudança de paradigma do próprio pensamento e de entendimento da arte. Aquilo que se falava relativamente ao Rivoli, e não querendo finalizar, aconteceu-nos muitas vezes em muitos outros espaços. E eu não quero acreditar que seja por mal, quero acreditar que seja por desconhecimento. Nós já chegámos a chegar a sítios onde a equipa técnica trancou o material técnico para nós não usarmos porque achava que nós íamos estragar. Porque as pessoas não conhecem, não sabem. Inês, sim, desculpa.
Mas, Não, eu estava... Posso nós falar, temos- se for possível, se não, espero pela minha vez, tudo Eu bem. estou a dizer uma coisa que tem a ver um bocado com isto, que o Marco estava a dizer, que eu acho que com o tempo as coisas podem melhorar, mas nós que sentimos